Saúde e qualidade de vida. Oferecimento Unicred. Prosperidade sem perdedores. Mediar Nutricionista. Especialista em atendimento nutricional para gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox. Quatrum Soluções Empresariais. Viver a dois, pode-se dizer, é uma verdadeira arte. É um dos maiores prazeres e um dos maiores desafios das nossas vidas. Por isso, para desvendarmos a arte das relações, vamos receber a psicóloga Fernanda Real. O Saúde e Qualidade de Vida está entrando no ar. Olá, estamos iniciando, portanto, mais uma edição do Saúde e Qualidade de Vida. Hoje o nosso assunto é a arte das relações. Está conosco, aqui em nossos estúdios, a psicóloga Fernanda Real. Olá, Fernanda, seja muito bem-vinda. Olá, Vilceu. Prazer o meu de estar aqui, né, nessa relação também, né, de poder conversar um pouquinho com vocês e conversar com todos também em casa, um pouquinho sobre essa arte, né, a arte dos relacionamentos. É uma verdadeira arte mesmo, né, como é o tema do nosso programa, né, Fernanda? Exato. Quero já começar te perguntando, Fernanda, qual a importância de estar em relação com o outro para o desenvolvimento dos sujeitos? Bom, Vilceu, digamos que na história de todos nós, né, a gente começa já com um vínculo muito precioso, né, um vínculo mãe-bebê, e tem autores que desenvolvem sobre esse vínculo, que falam dessa arte muito precoce no desenvolvimento. E essa maneira como somos recebidos no mundo, ela é fundamental para o desenvolvimento do sujeito, né? Desde o olhar, né, desse cuidador que há muito tempo atrás a gente pensava muito só como a mãe, e a gente percebe o quanto que existem outros cuidadores possíveis, como os pais, muitas vezes os avós, tios, outras pessoas que nos recebem. E esse primeiro olhar, o toque, né, são essas delicadezas e essas sutilezas que vão nos constituindo, né, e que nos constituem enquanto sujeitos, e que vão de alguma forma anunciando e nos preparando, né, para a vida nas relações futuras. Tá certo. Fernanda, como se constrói aí os vínculos, né, das relações de maneira geral? Então, esses vínculos eles vão se construindo justamente a partir dessas primeiras relações, né? Então, a gente tem esse recebimento no mundo e, posteriormente, vem os vínculos na escola, né? Ou seja, vamos se construindo as nossas relações. Como é que a gente vê o outro? O que a gente espera do outro, né? O que o outro espera da gente? O quanto que a gente vai tolerando as frustrações, né, de quando as coisas não acontecem como a gente gostaria, e isso tudo vai nos constituindo esse esperar, o que eu vou encontrar na relação, né? E assim, são nas relações de amizade, no início são nas relações com as nossas figuras, né, com os nossos grandes referenciais, por exemplo, como pai e mãe. E depois são os colegas, professores. Então, né? isso vem desde lá do início, né? Desde lá do início, né? Ainda quando pequenos. Ainda quando pequenos. Tudo é relação. Tudo é relação. E fundamental, né? Tem um autor, que é o Winnicott, que vai falar. No início, nós dependemos absolutamente do outro. Depois, relativamente. Até um rumo à independência. Só que esse rumo à independência nunca é absoluto. A gente sempre depende, numa certa dose, desse olhar e desse acompanhamento do outro. Nunca se chega ao 100%, então? Não, a gente não como que a gente vai viver só, né? Então, assim, eu diria assim, que a gente não necessite de momentos com a gente mesmo. É diferente,
né? Igual, eu consigo manter a minha individualidade, a minha singularidade e ter momentos só na minha companhia, né? Isso é importante para todo mundo, né? Até para uma criança ela conseguir também brincar só, por exemplo, né? Mas esse brincar, você vai se estendendo durante a vida nas relações. Vai ter o brincar do adolescente, vai ter o brincar do adulto jovem até o adulto mais maduro, né? A chegar então no idoso. Então, essa vida, para alguns autores, precisa ser uma vida criativa, e para ela ser criativa, ela precisa ser brincante, né? Então, assim, a gente não vai, né, falar de vários conceitos aqui, mas é importante de que as pessoas saibam que os estudos, eles vão nos ajudando a compreender essas relações, né? A minha fala é a partir da psicanálise, e principalmente da psicanálise winnicottiana, né? Para quem estuda e para quem vai assistir, que entende, né, um pouco, que já leu sobre, esse brincar, ele tem um sentido muito importante na vida 2, né? Pensando daí nos casais, né, de como que os casais vão manejar quando tem alguma situação de conflito, por exemplo, né? Uhum. Eu vou te fazer uma pergunta agora também em seguida justamente sobre casais, mas só para não perder o gancho aí, essas etapas aí, né, que tu comentaste agora há pouco, em que grau elas são importantes? Todas são importantes. Passar necessariamente por todas elas aí. Por exemplo, esse momento aí de ficar sozinho, o momento de compartilhar, o momento de ficar mais pensativo consigo mesmo. Sim, sim. Tudo isso é importante. Tudo isso é muito importante, né? Porque isso fala desse ir e vir do sujeito, né? No momento que ele vai fazer as escolhas dele, as buscas, né? Por exemplo, busca as escolhas profissionais, o quanto que ele vai se identificando na vida, né, com outras pessoas, com outros fazeres. Isso são encontros, né? E são encontros muito importantes. Eu diria assim, viu, que cada encontro na vida, ele é importante, ele nos marca. Por exemplo, esse encontro que a gente está tendo hoje, muito genuíno, né? Pensando num programa, na qualidade de vida, ele é importante. Ele nos modifica de alguma forma, né? E quando somos crianças, eu diria assim, somos esponjas, né? A criança, ela vai absorvendo tudo do meio ambiente. Então, assim, ó, o ambiente, quanto mais facilitador por esses cuidadores, é melhor. Isso eu diria assim, ó, não quer dizer que não existam falhas nesse cuidado. Elas vão existir, mas elas precisam ser numa dose que a criança, ainda como ela não tem toda a formação psíquica ainda, que ela dê conta daquela dose que o adulto está falhando também, né? Então ele precisa de um cuidado constante na vida, constante, frequente, aquela questão assim, ó, numa temperatura ideal. Quer dizer, tipo um banho. O banho, ele não pode estar muito quente e ele não pode estar muito gelado para um bebê, por exemplo. Todas essas marcas, né, dessa sensibilidade, elas falam de um cuidado muito importante, né? A tonalidade de voz, né? Por exemplo, que uma mãe ou um pai vai falar com aquele bebê é fundamental, né? Então a gente vai falando, né, das ritmicidades que vão acontecendo na vida, de como que esse ritmo vai acontecendo na relação com o outro. E isso começa desde a infância, né? Desde bebê, muito precocemente nas nossas vidas. E tudo isso certamente, né, Fernanda, faz parte do aprendizado, né? Sim. São vivências que são importantes, né? Acontecer, enfim, é um aprendizado infinito, né? Infinito, né? Digamos assim que vão ficando marcas, assim, registros que a gente não consegue contabilizar, né? E quando tu fala do aprendizado, né, você me lembra muito questões relacionadas à aprendizagem, por exemplo, que tem muito a ver, né, com esse cuidado inicial, né? E quando os pais confiam, por exemplo, a uma escola, né? Lá são cuidadores também e também vão fazer parte da história daquela criança nas relações.
Quando no fim acabamos falando, né, destacando um pouco mais a criança, mas quando essa relação, quando os pais percebem, né, que ela não é da forma ideal ou não está sendo, né, favorável à criança, que tem algum problema, alguma coisa, aquelas crianças mais, né, quietas, mais calmas, né? O que fazer, né? Como cuidar disso? Como tratar, né? De que forma os pais devem proceder? Sim. Isso é bem bacana, isso que tu traz, assim, quando os pais se dão conta. Bom, a gente está com muita sorte e assim, quando os pais se dão conta, né? É maravilhoso quando os pais, porque daí isso fala do olhar atento, né? De perceber algo que não está no ritmo daquela criança, ou quando ela fica mais quieta, ou quando ela é muito quieta, ou muito agitada. E acho que é interessante, muitas vezes, ter a ajuda de um profissional, procurar uma avaliação, né? Que pode ser um profissional da psicologia, né? Muitas vezes da psiquiatria, às vezes pode ser, no caso, dependendo se é de linguagem, então, também procurar uma fono. Então, a gente precisa entender qual é a necessidade daquela criança, por que sintoma talvez é esse. Porque esse sintoma, ele pode estar sinalizando algo que não vai bem, às vezes, com os pais, né? E que os pais também não se deram conta, por exemplo. Pode ser ao inverso. Exatamente. E que os pais perceberam na criança e vão procurar tratamento para a criança, né? E aí, nesse momento, podem se dar conta, né, com esses profissionais, de que talvez a questão pode ser no casal. Não está na criança. E não está na criança. Uhum. É importante realmente uma grande atenção com relação a isso, né, Fernanda? Sim, fundamental. Eu diria assim, ó, a nossa questão de qualidade de vida, né, e não, as pessoas falam muito, né, viu, qualidade de vida, e quase como se tivesse uma receita. Não existe uma receita. Um manual. Manual. Não existe, né, mas esse cuidado, né, de as pessoas conseguirem de fato cuidar a si e cuidar o outro, né? Eu acho que isso é a nossa espinha dorsal, assim, né, de tudo na vida. Ter o cuidado com o outro, né, e o cuidado consigo, assim, sem esquecer do outro, mas também cuidar do outro sem esquecer de si. Né? Então, nessa questão, por exemplo, com os filhos, é ter o cuidado com os filhos, mas sem esquecer do casal e sem esquecer de si. E essas doses todas, elas são muito difíceis da gente encontrar. Né? Por isso, assim, de não ter um manual. E quando aquilo se repete de novo e não, né? Ou algumas conflitivas, e se conversa, não consegue resolver. Bom, então talvez está na hora, sim, de procurar uma ajuda, né? E às vezes um olhar de um terceiro pode ser extremamente benéfico. Contribui muito mais. Fernanda, agora há pouco, uns dias, ouvi em algum local comentários, e até não sei se foi, acredito que na própria imprensa, lembrei agora, com relação ainda às crianças. E nós temos crianças aí que estão fora, né, da escola em função da pandemia, né, e se falava na dificuldade da relação, né, agora nesse momento em que algumas estão retomando, que entre aspas a vida começa a voltar um pouco, né, ao normal, embora estejamos ainda em períodos críticos, né, com relação ao vírus, mas algumas crianças estariam tendo dificuldade no relacionamento, no se relacionar, né? Principalmente, muito provavelmente com aquelas que estão indo para a escola, né? É também um fator, digamos assim, preocupante, importante para que os pais fiquem atentos, os educadores, os professores? Acho que sempre esse olhar atento ele é importante, né? Eu diria que todo e qualquer tipo de sinalização que a criança vai nos trazendo, né? Seja no comportamento, seja nessa relação com o outro, é importante. Então, assim, a gente tem que lembrar
E depende muito, né? Não, claro que não é exatamente esse assunto, daria muito mais programas, né, viu, seu? Mas assim, qual faixa etária que está essa criança, né? Porque eles estão sofrendo de novo um outro processo de adaptação na escola. Então, uma criança muito pequena, né? Ela vai estar se adaptando de novo. Ela vai estar de novo num processo de separação dos pais, né? Algumas crianças talvez não vão sentir tanto, mas é importante que a escola, os cuidadores e os pais estejam preparados ou se ajudem nesse momento, nesse processo de uma outra adaptação. Porque além do que, assim, ó, é uma outra adaptação também em relação à pandemia. Ou seja, o uso de máscara, a higiene das mãos. Então, quer dizer, tem todo esse cuidado que não que ele não existisse, mas agora ele é vital, de alguma forma. Ele se faz urgente, né? E muito, muito necessário, né? Então, assim, às vezes tem crianças que também têm dificuldade de internalizar, né? Tem famílias, às vezes, que têm dificuldade de compreender também esse momento. Então, eu diria que há de se ter muito cuidado e muito diálogo, né, entre a escola, a família, e de forma muito lúdica poder adaptar de novo essa criança à escola, na relação com os colegas, né. A questão o problema não é ter dificuldades e nem ter problemas, mas como a tranquilidade que os adultos, né, envolvidos vão lidar com essa situação. Que é tudo muito novo, né? Muito novidade, né? Uhum. Nós estamos falando então sobre a arte das relações com a psicóloga Fernanda Real. Nós vamos a um intervalo, saúde e qualidade de vida, volta em seguida. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Fure a bolha, você tem escolha. Escolha cooperar. Escolha investir. Escolha emprestar de verdade. Escolha o que fazer com o dinheiro que sobra na sua entidade. Escolha cooperar com a sua comunidade. Empatia faz a nossa identidade. Colha o fruto das suas escolhas. Você tem escolha. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. A SOS Amazônia nasceu com a missão de defender a floresta e toda a sua diversidade biológica. Apoia povos e comunidades tradicionais por meio de 7 projetos e 2 campanhas, alcançando mais de 5.000 famílias nos estados do Acre e Amazonas. Promove os valores da Amazônia, pois acredita que fazer essa conexão é a melhor forma de ajudar o mundo. Hold on. Hold on. You are not alone. Saúde e qualidade de vida está de volta e hoje nós estamos recebendo aqui no Saúde a psicóloga Fernanda Real,
com o tema A Arte das Relações. E nós falávamos agora há pouco, no bloco anterior, focando muito nas crianças, né, Fernanda? Mas agora nós vamos para uma outra parte, né, tão importante quanto, são os casais, né? Nós estamos aí nesse período de pandemia e que o que mais se ouviu falar, digamos assim, foi a questão dos relacionamentos entre os casais. Muitas relações, muitos casamentos aí se dissolveram, né? As pessoas, o casal passou a ficar muito tempo juntos, né? Dentro de casa, enfim, trabalhando em home office, enfim, tudo isso que nós todos estamos vivendo há mais de um ano aí. O que aconteceu? A Fernanda vai tentar explicar, né? Acredito que pelo menos tentar, né, Fernanda? O que houve aí com esses casais, que o casamento terminou, um foi embora, enfim, se separaram? Nossa, viu, eu já dava um livro já, né? Pelo menos de hipóteses, assim, né? Da gente pensar e pensar junto contigo aqui. Eu trabalho com clínica há muito tempo, né? Com clínica psicanalítica, tenho consultório. Tu tens uma clínica? Tenho, E nesse período, né? Eu atendo casais também, mas como eu atendo crianças, eu também tenho momentos com esses pais, né? E escutando também pessoas ao redor, né? Eu acho que não tem em algum grupo, por exemplo, que tu não escute falar sobre isso, né? O que aconteceu? Nossa, não imaginava, né? Não, fulano se separou. Nossa, não estão mais juntos. E então, acho que é difícil, né? Talvez para algumas pessoas ter criatividade nas relações, né? E quando eu falo criatividade, de novo, né? É pensando em alguns autores que nos ajudam a pensar nesses momentos, assim. Remetem a esses. Remetem, né? E a criatividade nas relações, né? Vem de um autor chamado também, né? Que é um psicanalista, dizendo o quanto que é importante um casal poder criar dentro da relação, né? Encontrar, se permitir ser encontrado e encontrar o outro. Só que é necessário um espaço para isso, né? A gente diria assim, um espaço entre dois, né? E nesse espaço precisa também existir essa individualidade, essa singularidade, né? O diálogo, coisas que podem ser compartilhadas. O que eu penso é que talvez alguns casais já vinham com algumas questões, já vinham com alguns, talvez com alguns conflitos não resolvidos, né? Talvez não surgiu na pandemia exatamente, né? A pandemia, digamos que escancarou, né? Aflorou gritou, isso no casal. Tipo, realmente assim, não estou conseguindo lidar com as tuas coisas, né? Porque numa relação, assim, precisa existir isso de conseguir lidar tanto com a sua, se respeitar e respeitar o outro, né? E eu acho que sempre essa oscilação, né? De, bom, eu vou encontrar no outro aquilo que eu também desejo, o outro também, eu permitir ser encontrada, né? Eu própria, mas também o que o outro gostaria de encontrar em mim, sem eu perder o eu próprio, né? Isso é uma grande arte, né, viu, seu? Não tem uma receita, né? Então, assim, acontecia, acredito que antes da pandemia, muitas fugas, muitas coisas fugidias. Por exemplo, em momentos que podiam ser compartilhados, a outra pessoa estava numa malhação compulsiva, né, ou num jogo compulsivo, no sentido de, bom, não ter momento do casal, né? Então, independente de casais que já são pais e mães, eles precisam ter um momento do casal. Mas Fernanda, precisa ser uma coisa assim, e tem que ser uma viagem, tem que ser uma coisa muito sensual. Não.
É uma conversa, né? É poder ter um momento, às vezes, do chimarrão, né? Dentro de casa Dentro mesmo. de casa mesmo. Não precisa sair muito. Não precisa sair muito. Nem né? pode sair, né? E agora nem pode sair. Mas é isso, assim, ó, mesmo antes da pandemia, quer dizer, tinham casais que não conseguiam ter esses encontros. Que talvez no momento que poderiam se encontrar, é isso. Ah, não, é uma coisa intensa ou de malhar, uma coisa intensa de ter que jogar, seja jogo na internet ou jogo de futebol, né? Então, enfim, algo muito intenso fora, no seu individual, e a área compartilhada já era talvez pequena. No momento que isso vai numa dose que um precisa olhar para o outro, olhar para a sua relação, inevitavelmente, não conseguiram talvez dar conta desse encontro, né? E aí veio o grande desencontro, né? De não se reconhecer mais naquela relação. Eu não me reconhecer como pessoa individual, porque talvez eu vivia muito fora, né? E não vivia um nós, e também não reconhecer o outro mais. Então, esse namoramento que existe lá no início das relações, ele é importante de estar sempre sendo alimentado de alguma forma ou de outra, no passar dos anos, né? No passar dos meses, das semanas, né? Sempre ter algo que a gente encontre e seja encontrado naquela relação e se permitir ser encontrado, né? Então, e isso são nas pequenas coisas mesmo, né? Mas o nós, o entre nós precisa existir um espaço de compartilhamento que talvez algumas pessoas tenham se perdido aí, viu, antes da pandemia. E para estes casais aí que acabaram se separando, enfim, daqui a pouco isso não pode representar, Fernanda, a questão assim, ó, de que realmente eles não se conheciam bem, né? Não falo até do se conhecer, né, que tu falou agora há pouco, mas que talvez os dois não se conhecessem bem, não tivessem tido o tempo adequado, enfim, independente do tempo, né, de relacionamento. Exato. Pode ser. Que é isso, né, de poder ter esse espaço, né? Um espaço de possibilidades que eles se dessem para se conhecer, né? E na sua intimidade, né? Não só na intimidade, digamos, sexual, né? Porque aqui a gente está falando da relação madura, que também tem a questão sexual, mas ela não é a única, né? Então, assim, precisa desse casal maduro, né? Que assim, não quer dizer assim, um casal perfeito, que não tem conflitos. Todos os casais saudáveis vão ter conflitos. Em algum momento. Em algum momento da vida, né? Em algum momento da vida vão existir conflitos. A questão é lidar. Pois é, Fernanda, como aprender, né, a respeitar aí essas diferenças aí dentro do relacionamento, dentro do casal, né? Uhum. Essa é uma outra arte, né? Viu, Eu sempre digo assim, que o quanto que é importante as pessoas se conhecerem primeiro, né? Se conhecerem e conhecerem quais são os seus limites, né? O quanto que eu tolero as diferenças do outro, né? Acho que isso é fundamental, assim, esse se conhecer, né? Para poder se abrir para uma relação, porque eu preciso, para me relacionar, também correr riscos. O risco de incertezas, porque eu não tenho certeza de como que vai acontecer aquela relação. Por isso, a questão do poder brincar, do poder confiar no outro, né? E talvez algumas pessoas se perdem um pouco nisso, né? Do lidar desses riscos, né? Ou tem muito medo, né? Ou às vezes, assim, não consegue ter uma dose, né, suficiente, né? Nesse se relacionar com o outro. Enfim, né? Eu acho que respeitar as suas diferenças, as diferenças dos outros, e saber
né, que a gente vai correr riscos, né, quando a gente se relaciona. Sem dúvida. Porque não é perfeito. Fernanda, nós já estamos nos encaminhando para o final, passa rápido o tempo, né? Já estamos nos encaminhando aí para o final do programa. Não vou até, fica para uma próxima vez, né? A questão assim como tem aqueles que se separaram, né? Tem aqueles que se conheceram mais ainda e que a relação melhorou, enfim, que ficou tudo 150%, né? Mas eu até nem vou pedir que tu comente sobre isso. Quero só um último questionamento para nós encerrarmos, né? Que é importante. Quando chega o fim da relação? Não adianta, chegou o fim da relação. Aí, como evoluir neste momento? Se tu pudesse rapidamente nos explicar. Eu digo assim, sempre que o tentar o diálogo é o melhor caminho, né? Inclusive, já atendi, né, casais que se encaminharam para o fim ou que estavam se encaminhando. Porque uma terapia, por exemplo, de casal, nem sempre é para que aquele casal fique junto, né? Porque às vezes o casal não está feliz junto, compartilhando mais os mesmos sonhos, né? As mesmas, quer dizer, tu tem os teus sonhos individuais, mas também tu precisa ter projetos ainda em comum com o outro. Quando não tem mais nada em comum, viu, seu? Que sentido faz manter, né? Manter aquela relação? E não adianta insistir. Talvez uma das formas seria procurar um profissional antes, né? Porque tem coisas que podem ser reconstruídas ou construídas novas coisas naquela relação, independente do tempo que ela exista, né? Então a gente vê casais às vezes que parecem que estão para terminar e conseguem, né? Através assim desse viver criativo na relação, que eles vão se conhecendo de novo ali. Reverte. Parece que é um novo encontro que eles estão tendo, né? Que eles se possibilitam isso. Quer dizer assim, se possibilitam ser encontrados pelo companheiro, né? Seja por algumas projeções, idealizações, e também com aquele companheiro próprio, aquele companheiro real que existe, com os seus defeitos, mas com suas inúmeras qualidades, né? Tá certo. Fernanda, além do teu consultório, da tua clínica, tu és também professora da UFN, né? Da Universidade Franciscana aqui de Santa Maria, né? Sim, sou professora de psicologia lá, dou aula na odontologia, também na pedagogia, faço parte do programa Saberes, né? Que é para os professores que estão ingressando na instituição, né? São capacitações que a gente faz, encontros, né? Com esses professores. Então, sim, né? Sou prof lá. Tá certo. Muito obrigado. A arte das relações com a psicóloga Fernanda Real, a quem nós agradecemos imensamente pela presença e por ter aceito o nosso convite aqui para o Saúde e Qualidade de Vida. Muito obrigado, Fernanda. Obrigada, José. Obrigada. Ok, muito obrigado. E assim nós vamos encerrando mais uma edição do Saúde e Qualidade de Vida, agradecendo a todos vocês que estiveram conosco. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa. Saúde e qualidade de vida. Oferecimento Unicred. Prosperidade sem perdedores. Mediar Nutricionista. Especialista em atendimento nutricional para gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox. Quatrum Soluções Empresariais.